Interação Podcast começando hoje com uma cara diferente, completando um ano de podcast aqui nessa quarta temporada. É um prazer a gente começar aqui nos estúdios da Artes Filmes com esse cenário aqui que eu sou apaixonada. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre relacionamento narcisista, relacionamento abusivo, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, ao presidente dos Sim Comerciários Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho muito bonito junto aos trabalhadores da região há muitos anos e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Para maiores informações, você pode clicar aí no link abaixo, tem o site para você poder ficar por dentro de todas as informações. Agradecer também ao pessoal da Embalixo. Você que já é inscrito do canal há muito tempo sabe que a Embalixo já faz parte da minha rotina de limpeza em casa. Lá na Embalixo você encontra diversos tipos de sacos para lixo. Você tem linha PET, tem a linha Oceano feita com materiais plásticos retirados do oceano, tem a linha bloqueador de odores com alça, essa novidade que traz essa praticidade na hora do descarte. Além de bloquear o mau cheiro do lixo quando você vai fazer o descarte e fica aquele cheirinho de lavanda no ambiente, você tem a praticidade da alça que facilita na hora de você levar o lixo até o descarte. Tem também a linha reforçado, para você que tem hotel, restaurante, precisa fazer um descarte de um lixo mais denso, lá na Embalixo você também tem essa linha reforçada que te traz essa segurança na hora do descarte. Lembrando que no arroba da Embalixo você conhece a linha completa da Embalixo e você sabe, né? Saco de lixo tem nome, é Embalixo, está presente nos melhores e maiores atacados e mercados do país. Pepper Blend? Marcinha, um beijo especial para você, amiga. Ó, a Pepper é uma das maiores empresas do setor alimentício voltado ao mercado adulto. Lá você encontra diversos tipos de produtos para você poder trazer mais sabor e diversão na hora da sua relação com o seu parceiro e com a sua parceira. Tem a nova linha Amor, que já está disponível no mercado. Ali é uma linha de autocuidado, tem o energético Revoada com maca peruana, traz mais libido, tem fibras, colágeno, olha. A convidada de hoje fez um auê com esse energético e já a gente fala disso aqui para você, sua pepperblend.com.br. Agradecer também o pessoal da Miox Eyewear. Lá você encontra diversos modelos de óculos de sol em acetato, ferro polarizado, com lente de proteção UV400, anti-risco, modelos unissex, feminino e também masculino. Sabe o que é melhor, gente? R$ 99,90 cada modelo e você, ó, pode pedir de qualquer lugar do Brasil, porque ele envia para todo o Brasil, tá? @Miox Eyewear. E também ao pessoal da Constrói Store, que está com coleção nova, pétala de alfaiate, uma coleção delicada, fina, exclusiva da Constrói Store, além da nova coleção Primavera-Verão, que já está disponível também na loja. No @da Constrói você fica por dentro de tudo. A oportunidade que você tem de deixar o seu guarda-roupa mais lindo e mais elegante é na Constrói, e o envio também é para todo o Brasil. Se você é de Mogi das Cruzes ou região, o convite está feito para você poder ir lá na loja e conhecer as peças de pertinho, certo? Bom, ao longo de todo esse ano nós falamos muito sobre diversos temas, principalmente sobre relacionamento. E para poder falar sobre relacionamento narcisista, sobre relacionamento abusivo, o impacto que isso pode gerar
numa relação futura, até mesmo para quem sofre muito com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, sabe o quão difícil é você confiar novamente. Algumas internautas mandaram perguntas nas redes sociais e para poder responder e falar um pouquinho sobre esse tema, mais do que nós já abordamos, eu recebo ela, que é amiga, já é conhecida, que faz parte da casa, nossa psicóloga querida, Tatiane Paula. Obrigada por você ter aceitado participar de novo aqui com a gente. Eu que agradeço pelo espaço, por estar com você novamente, principalmente a todos vocês aí, por ter esse espaço de fala para trazer uma reflexão e, ao mesmo tempo, informação sobre narcisismo, tipos de relações abusivas, e trazer essa oportunidade, né, Tamara, sobre o quanto que a consciência, né, o conhecimento é um poder que a vítima tem para sair de tipos de relações. Isso é muito importante. Ai, tudo, né? Eu acho que a gente pode até começar pelo seguinte, Tati. Eu acho, me tira até por experiência, muito comum, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Por que é tão comum pessoas que passam, às vezes, uma situação tão delicada numa situação, ou convivem com um narcisista, eu já tive relacionamento com um narcisista, abusivo, inclusive, a gente se deparar com relações que, por vezes, também são com pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista. É um acaso ou a gente tem esse imã mesmo de sempre atrair essa pessoa porque a gente talvez fica preso em alguma situação ou viu uma característica nessa pessoa que a gente conheceu que traduz a anterior? Eu acho que você começou muito bem esse nosso bate-papo, porque existe um jargão popular que fala sobre eu tenho aquele dedinho podre para assim, encontrar alguém. Na verdade, a pessoa, eu acho esse espaço importante para deixar isso como um grande recado. A pessoa ela precisa se curar. A partir do momento que eu saio de uma relação que foi abusiva, eu me desgastei emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, socialmente, porque afeta todas as áreas, né? A vítima ela fica prejudicada nas relações sociais, na profissão, com ela mesma, a questão da autoestima. Então, a partir do momento que você encerra um ciclo, né, de um relacionamento abusivo, você precisa buscar a sua cura. Então, tipos de terapias alternativas ajuda demais, autocuidado, né? Então, rede de apoio, volte para a rede de apoio, se dê o maior amor que você puder se dar, faça uma lista de coisas que você gostaria de fazer sozinha, por você. Quando você entender que você é a sua melhor companhia, você está curada, porque aí você já entendeu qual o seu valor, o que te diferencia em relação às pessoas no mundo, e você procura um parceiro, uma parceira, porque você quer, não porque você precisa. Você acaba até selecionando melhor as pessoas que se aproximam, né? Eu que eu diga, quem sai comigo sabe o quanto eu sou seletiva. Se não tiver conversa inteligente para mim, não vale. E eu estou ensinando muitas amigas a saberem ser mais seletivas na hora de ficar, porque eu acho que essa história de hoje em dia, acho que a internet ela trouxe muito disso, né, Tati? Essa facilidade, esse cardápio de pessoas nas redes sociais, onde você acaba tendo essa relação mais casual. Você acredita que essa parte de casualidade de hoje em dia e não estar preso numa relação seja talvez um escape de pessoas que talvez sofreram tanto em relacionamentos abusivos? Também, às vezes, é uma estratégia que a pessoa que, né, passou por várias situações de relações abusivas, ela vai entrando numa certa superficialidade para não se envolver tanto. Às vezes é uma estratégia compensatória, que a gente chama de pano de fundo do medo, né? O medo de se envolver, o medo de se entregar. Mas o que é muito característico para as vítimas de pessoas narcisistas, transtornos de personalidade do grupo Cluster B, é, na verdade, a dependência emocional.
Então, lembra que eu falei há alguns minutos que, a partir do momento que a sua companhia é a melhor, você se dá o maior amor que você pode se dar no mundo, você gosta da sua vida, se orgulha das suas escolhas, das suas amizades, se sente segura com a sua rede de apoio, você gosta do que você está vendo no espelho, você se orgulha da vida que você escolheu viver. E aí essa pessoa que antes tinha esse espaço mental, né, ela passa a não existir mais, e aí você vive, você passa a viver, é uma tendência que você esteja totalmente preparado, preparada para encontrar um novo amor, porque um novo amor, na verdade, é uma parte da sua vida que já funciona. Isso precisa ficar muito claro. A sua vida, ela precisa estar funcionando. A pessoa que está chegando, ela está agregando. Somando, né? Somando. Então, essa pessoa, ela não vai segregar você das suas amizades, ela vai apoiar os seus projetos profissionais, ela impulsiona para você tentar ou ser melhor. Então... Ela não vai te ver como uma ameaça, né? Exato. A vítima, às vezes, entra em tipos de relações de superficialidade porque ela fica com medo. E é normal ter medo. Mas, nesse sentido, para quem pode, gente, é importantíssimo o processo psicoterapêutico para você entender quais são os esquemas estruturais, comportamentais. A gente já falou em um episódio, inclusive, que às vezes vem muito dessa história da família de base, e eu gosto de deixar isso muito claro, não é os pais o culpado, gente, é como você interpreta as situações que você passou de infância, porque a relação de pai, mãe, irmãos, é a nossa primeira relação com o mundo. Então, como eu me relaciono com essas pessoas, como eu entendi essa relação com as pessoas, é a partir desse olhar que eu vou me relacionar com as pessoas no mundo. Então, se eu venho de uma criação, né, de pais que me doutrinaram a obedecer, então eu vou ser tendenciosa a procurar um relacionamento que eu obedeço. Quando você faz um processo psicoterapêutico, você sai desse comportamento, uma vez que você entende que ele é disfuncional, ele atrapalha, né, a sua vida no relacionamento, e você começa a ter um comportamento mais estruturado. Mas dentro de um tratamento efetivo, a vítima ela consegue enxergar todos os ângulos, aonde ela se boicota e o que ela pode fazer de melhor para ela mesma, porque é uma dificuldade da vítima olhar para si mesma, porque socialmente, ela é a pessoa que é valorizada porque ela cuida demais do outro. Nossa, que pessoa maravilhosa. Mas ela esquece dela mesma. E isso não é legal. Não é legal, gente. Mas é natural acontecer isso com a maioria dos narcisistas. Eles tomam a frente, é tudo sobre eles, na verdade, né? Porque se você for parar para pensar, sim, eles te excluem, que é uma das etapas, né? Exato. Que é a manipulação para que eles tirem você do círculo social, para que você não tenha aquela visibilidade, para que você não seja vista, para que você perca a rede de apoio, para que eles possam controlar a situação e, de fato, manipular você. É até legal a gente tocar nisso, porque, assim, quais são essas características, né? Vamos aproveitar, porque às vezes tem inscrito novo no canal, que a gente pode dizer que são as etapas do narcisismo. Começa sempre com o love bomb. Ai, que perfeito. É aquele príncipe, né, gente? Quem nunca quis encontrar o príncipe encantado? Sim. E a gente acha que às vezes realmente encontrou o príncipe, é um belo de um sapo, né? Exato, porque é muito interessante, porque assim, ninguém entra em tipos de relações abusivas porque a pessoa começa mostrando esse lado mais obscuro, né? Ela vai mostrar sempre a melhor versão, ela estuda a vítima. Gente, para quem está chegando, o narcisista, ele não é capaz, ou narcisista ou a narcisista, porque tem homens e mulheres narcisistas, eles não se apaixonam, eles não amam ninguém, nem os pais, nem amor, os filhos. Né? Eles não têm empatia, né? Então, eles estudam a vítima, e por isso, gente, eu queria também que vocês entendessem. Vocês que entraram em tipos de relações abusivas pensando nas etapas do abuso, vocês se apaixonam por vocês mesmas, porque o narcisista, ele faz um tipo de espelhamento daquilo que você sempre imaginou. E por isso que,
fica aquela sensação no início, que é o love bombing, que é um excesso de amor. Esse momento do cortejo, ele vai fazer tudo o que você espera, tudo que você idealiza, os seus sonhos aos sonhos dele, o dela também. E aí você entende que você encontrou o maior amor do mundo. Quando o narcisista ou a narcisista entende que você já está envolvido, envolvida, a gente fala de pequenas etapas de desvalorização. Então, hoje, por exemplo, vocês podem observar, eu até falei aqui de bastidores, Tamara está um espetáculo. Obrigada. Ela é um mulherão, mas hoje ela está delicada, uma mulher que é um mulherão, mas está delicada, Obrigada. está muito bonita. Cadê eu aqui para me ver? Ah, que linda que eu tô. Porém, se ela estivesse num tipo de uma relação abusiva e eu fosse essa pessoa abusiva, nessa etapa de pequenas desvalorizações, eu preciso que ela se sinta inferior a mim. Então, eu preciso que ela entenda que ela não está tão bem assim. Então, eu vou colocar um pequeno defeitinho mascarado de cuidado. Amiga, você tá bonito esse vestido, mas eu não sei, eu tenho alguma coisa fizeram no seu cabelo que tá batendo um vento, aí tá ficando um pouquinho espetado. Sempre vai arrumar um defeito. Não sei, eu acho que você precisa pensar nisso. Aí ela vai ficar pensando, só que eles são mais cruéis. E isso vai aumentando o nível de desvalorização. Acontece também de, por exemplo, nessa etapa de eles tentarem encontrar alguma coisa, por exemplo, você tá demais hoje. Não tem necessidade disso, por que você está vestida assim? Ao contrário, também acontece, então podia ser uma outra posição, né? Ai, Tamara, antes de gravar, eu acho que, olha, tá mostrando demais, porque realmente eu estou recalcada que ela está com umas pernonas. Eu acho que você tá demais, assim, eu acho que tá vulgar. É desse jeito, gente, é nesse nível. Eles tentam te depreciar, né? Isso, tá vulgar. Tamara, amiga, tá vulgar. Você não acha que é melhor trocar aí a Tamara? Ela não se organizou para ter outra peça, ela vai pegar qualquer peça e eu vou ficar aqui plena. Então, eles gostam do caos, né, de gerar na vítima uma sensação de inferioridade, e isso vai acontecendo também, vai confundindo a vítima também na tomada de decisões, né? Então, no trabalho, Tamara, você apresenta muito bem, mas eu acho que hoje, nos últimos tempos, eu acho que você não está muito bem. Está acontecendo alguma coisa? Porque eu gosto de você. Então, vai deixando cada vez mais a vítima insegura. Eu começo a colocar defeitos em quem é a rede de apoio dela. Então, se ela tem uma rede de apoio de amizades muito próximas, começa a atacar os amigos, família, sabe? Eu acho que aquela sua amiga tem inveja de você, eu acho que a sua família suga muito você. E aí começa a Tamara a entender que eu sou o porto seguro dela, e nisso começa a aumentar as escaladas de abuso, de manipulação, de controle, e a Tamara já não tem mais a rede de apoio, a família por perto para conversar, porque as coisas são absurdas. Até que a gente fala que eles são sugadores emocionais, né? Eles tiram você de você. Então, aquilo que o narcisista olhou em você de potencial de brilho, nossa, ela é uma mulher comunicativa, bonita, altiva, eu quero ser ela, então eu vou tirar isso dela e isso vai me alimentar. É doentio? Muito. Até que ela se apaga completamente, entra em depressão. Eu desvalorizei tanto, e nesse período eu também estou sendo promíscua, procurando outras vítimas. Que daí é a triangulação. A triangulação, eu começo a comparar você com outras pessoas, você vai se sentindo pior, até que você se apaga por completo e eu descarto. Mas um ponto bem importante, o narcisista nunca descarta completamente a vítima, porque as vítimas são coisas que fazem coisas para eles. Ele precisa de suprimento, na verdade, né? De alguém que sempre supre. Se ali acabou, ele sabe que tem aquela anterior que supria ele em demasia, ele volta atrás dela para que ele possa ter aquele suprimento, é isso? O suprimento emocional, que eles vão se alimentando, eles têm um egocentrismo muito grande,
aquela devoção extremada da vítima para não perdê-lo. Aí eles vão fazendo tipos de tratamentos de silêncio, às vezes trata bem, às vezes trata mal, às vezes muito mal, e faz com que a vítima entenda que o problema está com ela e não com ele. Então, na frente das pessoas, trata muito bem, é uma pessoa extremamente agradável, porque eles não abrem precedentes publicamente, mas em casa é um horror, né? Eu negligencio atenção, cuidado, eu não respondo mensagens, eu começo a dizer que você está persecutória, que você está muito grudenta, que você está muito ciumenta. Tudo demais, né? Tudo demais, até que você se esgota, eu descarto você, eu sendo, né, usando o exemplo narcisista, quando eu termino com você, eu já tenho outras pessoas que eu já estou ali flertando, conhecendo, eu coloco outra pessoa como vítima principal. E ali é onde você começa, então, o narcisista tem aquela etapa da campanha de difamação, porque daí ele precisa mostrar que a errada, a ex-louca, né? A errada é a outra e não ele, é isso? Exatamente, eu estou com a minha nova vítima, a minha ex é louca, era ciumenta, era acomodada, nossa, não serve para mim. Eles são sempre vítimas, a outra pessoa está sempre errada. Só que a maneira que eu descarto você, eu faço você se sentir muito péssima, ao ponto que você acha que a culpa é sua, então você fica presa ainda nessa situação do abuso, esperando que eu volte para você. Então você é mais uma na prateleira. Eles têm uma prateleira de pessoas que eles ou estão nesse processo de abuso ou descartaram, mas sempre você vai ficar ali para eles tirar mais um pouquinho de você. Se você acaba ficando nessa situação, você entra em dependência emocional. Dependência emocional é o que mais faz você cometer falha na hora de se envolver com uma outra pessoa, de conhecer outra pessoa, porque às vezes você não consegue se doar demais para o próximo, se prende demais no outro e corre o risco de voltar com quem nem te dava valor. Essa dependência emocional, como tratar? Qual é o principal caminho para que essa pessoa ela consiga entender que ela precisa se abrir para o mundo e sair dessa dependência emocional? É difícil você trabalhar isso em alguém? Olha, no consultório a gente trabalha muito essa questão da autoeficácia, autoconfiança, que as pessoas precisam ter nelas mesmas. Mas, culturalmente, nos romances que acompanhamos, livros, filmes, a Disney também vai sempre trazer aquela ideia que eu sou feliz se eu sou validada por alguém. Uma mulher, ela é feliz se ela é validada por um homem. Um homem bem-sucedido profissionalmente, ele é feliz porque ele tem uma esposa e uma família. Então, tudo gira em torno de encontrar alguém. Mas você só vai encontrar alguém compatível com você, porque, assim, essencialmente, uma vítima de narcisista, ela é bondosa, ela é uma pessoa muito boa, muito caridosa, é uma pessoa que ela se doa demais ao ponto dela cercear as próprias necessidades, ela se coloca em segundo plano, isso é doentio, isso é dependência emocional. Então, eu não consigo levar uma vida se não tiver alguém comigo. A partir do momento que você que está nos assistindo virar essa chavinha, eu posso me salvar, eu posso me cuidar, eu posso ser uma profissional incrível, eu posso amar, eu sou digna de amor, eu sou digna de ser respeitada, porque você se respeita, não tem espaço para um narcisista, porque eles fazem o gaslight, né? Então, a vítima está entendendo que ele tem outras vítimas, outras pessoas que está flertando, ela questiona e ele sempre faz a inversão da culpa. Às vezes, gente, para quem é casado, mora junto, né, na convivência, eu começo a esconder a chave da Tamara do carro que ela coloca sempre no mesmo lugar. Daí ela não acha. E aí ela fala, estava ali. E aí o narcisista ele fala, olha, tá vendo como você está confuso? Tá vendo como você não está legal na vida profissional? Ele sempre dá um jeito de fazer com que você se confunda. Você se confunde toda. Se você vê alguma coisa ali inadequada de contato no celular ali com outras pessoas, porque eles, assim, se tem uma coisa obscura é o celular de um narcisista, gente. Isso porque eu já tive namorado, inclusive, que vinha pra cá e desligava o telefone, ficava o telefone desligado no final de semana, com a desculpa de que era para ficar comigo, saía, era outra história.
Isso é muito né? comum em pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista? Muito, porque eles têm ali as vidas, né, paralelas, eles não se alimentam só de uma vítima, eles sempre precisam ter alguém para suprir emocionalmente, porque eles não conseguem ficar sozinhos, né? Eles têm ali um vazio existencial muito grande, que eles sempre precisam estar nesse lugar de alguém oferecendo alguma coisa para eles. Então, quando a vítima de repente está do lado do narcisista, ou da narcisista e vê uma mensagem ali, né, de flerte. Ah, você não confia em mim. Porque se você confiasse em mim, você não me questionava. E aí a vítima vai ficando cada vez mais confusa e sentindo ali, na verdade, culpa ao ponto de pedir desculpas, ao ponto de eles fazem isso, né? A vítima se desculpa de algo que eles causaram. Uhum. E o caos que eles geram na vítima é algo que é característico. Então, a vítima, para conseguir combater enquanto está na relação, não existe nada que você vai dizer para o narcisista que você vai conseguir refutar ao ponto de trazer uma consciência. Porque eles não têm Até porque consciência. eles também nem assumem que eles são narcisistas, né? Para Venhamos e convenhamos, eles, eles são normais. para eles, eles não são normais. Eles são acima Do da normal? média. Eles são seres especiais. Para eles, é um favor. É o alecrim dourado, gente. É um favor que ele está fazendo, que a grandiosidade que ele tem em você está podendo desfrutar da companhia dele ou É dela. como se você fosse ínfime perto dele. Porque eles acreditam que nós que sentimos e temos empatia somos fracos. Então, nas grandes empresas, cargos de grandes destaques, na política, existem muitos narcisistas, porque não se tem empatia. Não existe a empatia dentro deles. Então, lembra que eu falei que para eles as pessoas são coisas que faz coisas para eles. Quando o nosso liquidificador ele quebra, a gente não se importa que o liquidificador quebrou, eu vou substituir por outro para fazer o que eu quero, minha vitamina, por exemplo. E para eles a gente é como um objeto. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Como identificar um relacionamento? Qual a diferença entre um relacionamento narcisista e saudável? Porque assim, a gente sabe que quando a gente está com um narcisista, a gente acha que está numa relação saudável. Mas narcisista, por mais que eles sejam muito assim, eles se achem demais, eles sempre dão brecha. E eu só comecei a reparar nisso depois que eu comecei a prestar mais atenção por conta dos relacionamentos narcisistas que eu tive a infelicidade de ter. E eu acho que de tanto estudar sobre o assunto também, acho que isso ajudou muito. Mas como diferenciar o saudável do narcisista? É um ponto importante e eu acho que para quem está nos assistindo é só você observar o ritmo da sua relação. Ela é rica de um repertório em que as pessoas da rede de apoio da pessoa que você se relacionam com você e, consequentemente, a pessoa que você relaciona com as pessoas da sua rede de apoio. Existe uma fluidez, né? Então, isso a gente está falando de uma relação saudável, de uma troca, do transbordar, que nós chamamos, né? Você tem espaço de fala quando você não se agrada, porque, gente, se a gente tem conflitos internos com a nossa mochilinha emocional das nossas próprias feridas para lamber, imagina você juntar isso com outra pessoa. Relacionamento, ela é marcada também por conflitos até que vocês ajustem. Mas o conflito, ele é, na verdade, algo que é necessário para ajustar o ritmo da relação. Mas o narcisista, ele não dá esse espaço para ter essa conversa, esse alinhamento. Ele acusa você de induzir essa conversa, que muitas vezes vem de um comportamento, de uma inadequação dele ou dela, de uma ausência emocional, de uma forma de controle e manipulação que você não tem contato com as pessoas que você ama, que você gosta. Aí vocês têm um repertório mais empobrecido, sai muito menos, ou quando sai, ele faz alguma coisa para te deixar mal, olha, essa roupa não, você está um pouco chata,
eu acho que eu perdi a vontade de sair, vai te deixando numa situação tão isolada. Eu acho que o isolamento é algo que muito comum e perceptível. Se vocês estão muito isolados e com poucas atividades sociais, eu não estou dizendo viajar, ir para restaurantes. Almoçar, alguma coisinha assim, um passeio, que ter seja no uma vida shopping, normal. né? Ter uma vida normal. Eu não tenho uma vida normal, eu estou sempre em casa. E outro ponto importante, o narcisista ele não se preocupa muito com a sua vida, só no começo, no love bombing. Depois ele se preocupa com as coisas dele, né? Só as Ele coisas dele. praticamente esquece que você existe. Aí você fica girando em torno da vida do narcisista. Então você só sai com os amigos dele, só vai para casa dele, cuida do trabalho dele. Isso quando ele te leva para casa dele, né? Porque às vezes é só tudo na sua rotina, longe do círculo social dele, porque ele também não quer que você tenha, de repente, uma pessoa ali próxima que possa provar que você realmente, de fato, tem razão no que você está observando. Eles fazem tudo calculado. Depende por que você entrou na vida dele. Se você, a Tamara, por exemplo, eu vou usar você como exemplo, ela é uma comunicadora. Então, se eu sou uma pessoa narcisista, eu enxergo o potencial que você vai alavancar minha carreira, e aí eu vou participar do seu ciclo social propositalmente. Mas aí, desse teu ciclo social de oportunidades, aí eu vou fazer ali a campanha da difamação para queimar a ideia que as pessoas têm, assim, de você respeito. positivamente para negativamente. E aí eu tomo esse espaço, e isso para mim é prazeroso, porque eu quero ser você, eu quero ser melhor que você, porque é um absurdo você ter as oportunidades que eu não tenho, porque eu sou muito melhor que você. Eu vivi isso recentemente, tem pouco tempo. É sobre. Então, mas ó, mudando um pouquinho de assunto para a gente sair um pouco, para não esquecer também, a gente recebeu aqui, através das redes sociais, mensagens de algumas seguidoras que mandaram alguns relatos, né? Uma delas, inclusive, vou chamá-la de Mimi, ela escreveu assim, que ela viveu, né, uma relação com uma pessoa narcisista abusiva, que inclusive bateu nela, ela deu parte dele, ela se sentiu um pouco revoltada, porque ela, apesar dela ter dado feito essa denúncia, ela sentiu que não fez efeito a lei, né, e ela ainda questionou assim, você acredita que ele tem direito a advogado, psicóloga? Ela tá tão revoltada, que assim, ela se sentiu totalmente desamparada, porque na hora que a gente tem visto o aumento de casos de feminicídio, de agressões, né? A gente ainda vê pessoas que passam por relações extremamente abusivas, a gente ainda está no Setembro Amarelo, e a gente sabe, né, da importância do Setembro Amarelo por conta do suicídio, e tem pessoas que se deixam levar até esse extremo, né? Não vem saída, a saída é essa. E aí, como que você lida numa situação dessa? Qual o caminho? Como que ela, o psicológico dela vai estar abalado? Como que ela deve se orientar a procurar um caminho de resolução ao qual ela não se sinta dessa forma, tão desprotegida? Você falou pontos muito importantes. A agressão, ela acontece psicologicamente o tempo todo, enquanto você está dentro da relação abusiva. Então é muito comum, não só do consultório que eu acompanho, mas também de relatos de pessoas muito próximas que também passaram por isso. Esse relato dessa mulher, de situações que a mulher ela fica num controle financeiro sobre o narcisista, que ele, no começo, no love bombing, olha, eu ganho por mim, pela família, e aí essa mulher ela sai do mercado de trabalho. Então ela fica também numa impotência financeira, em que ela fica cerceada de buscar ajuda. Então, nos órgãos públicos, me parece que ela procurou essa ajuda e ela não se sentiu acolhida. É um momento para retomar para a rede de apoio. Eu tenho muitos casos de violência física, sim, porque isso evolui, né? Começa com a psicológica, vai para a violência física, mas a física, principalmente quando o narcisista, a narcisista, entende que a vítima está completamente dependente emocional, ao ponto da polícia questionar: ele te agrediu? Não.
depende do que o narcisista aperta ali o botãozinho de gatilho emocional, ela muda o contexto. Então, nesse sentido, a vítima ela precisa procurar ajuda. A rede de apoio, mesmo que ela sinta vergonha de procurar novamente, mas que procure, converse, conte para as pessoas o que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo. E só assim ela vai conseguir sair, porque para a vítima conseguir sair da situação de violência, ela precisa não ter contato com o agressor. E às vezes fica um pouco complicado, porque tem filhos, às vezes, envolvidos, dependência financeira e não só emocional. Então, nesse sentido, precisa dar um passo muito com objetivo. Olha, eu já entendi que essa pessoa ela não vai mudar, ela vai continuar me agredindo, então eu preciso buscar ajuda e eu preciso preservar a minha vida. Então, nesse sentido, até pegando o gancho do Setembro Amarelo, a vítima ela se sente tão isolada, tão sozinha, que é muito comum esse passo delicado. Eu quero acabar com essa dor que eu sinto, porque quem eu sou? Eu não sou mais profissional, o tempo todo o meu parceiro, a minha parceira está dizendo que eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe, eu não tenho mais autoestima, eu engordei, eu não cuido de mim, eu não consigo me olhar no espelho, e eu sou agredida constantemente, eu preciso esconder isso que acontece comigo. E se eu disser para alguém, porque aí, gente, vocês que estão assistindo, vocês podem ser a rede de apoio. A vítima, ela sente assim, se eu contar, eu vou ser julgada, porque vão dizer que eu gosto de passar por isso. E, gente, quando a vítima tem dependência emocional, ela tem dificuldade, sim, para sair, porque tem muita coisa envolvida, o tempo que ela está com essa pessoa, o sentimento, a dependência emocional, a financeira, os filhos. É tantas camadas que, às vezes, a pessoa ela se acomoda naquilo que é desconfortável. E é nestes momentos que tem muitos casos de feminicídio e de tipos de violência. Eu, por exemplo, tenho pessoas, não só que eu atendo de consultório, mas de convivência, de homens também que sofrem com relacionamentos de mulheres que são agressivas, narcisistas. Então, é delicado. É que não tem só homem agressivo, homem Sim. narcisista. Isso daí é tanto para homem quanto para mulher. É natural. É por isso que é importante a rede de apoio, né, gente? Se você tem rede de apoio aí, amigos, familiares, procurem. E quem parar para ouvir, ouça. Às vezes o ouvir, né, o Sim. acolher faz toda a diferença. A Rita mandou uma pergunta assim: como se reconstruir após um relacionamento narcisista e abusivo? Falamos, né, um pouco mais cedo sobre a importância de você se cuidar, né? Então, que eu hoje que estou saindo de uma relação abusiva, eu preciso. Eu não tenho uma fonte de renda, então eu volto para o mercado de trabalho. Eu não tenho amigos que me apoiem, então eu vou retomar esse contato com esses amigos que ficaram. Eu conto o que eu passei. Gente, quanto mais vocês, olha, até me arrepia. Quanto mais vocês contar o que de fato aconteceu com vocês, não fiquem com vergonha, mais fortalecida, podemos dizer, vai ficar essa rede de apoio. Mas a vítima ela fica com vergonha, ela esconde, porque no fundo ela acha que a pessoa vai mudar. Porque o narcisista sempre vai fazer aquele, a gente chama de hoovering, que é outra etapa, tá, do abuso. Eles, quando percebem que a vítima está se reconstruindo, está bem, meu amor, eu faço terapia, então, ele vai falar tudo que a vítima queria que fizesse quando estava junto. Eu vou para a igreja, eu mudei, você é a mulher da minha vida, o homem da minha vida, e aí a pessoa volta, só que as etapas de controle e manipulação são muito piores. Então, a vítima ela precisa se fortalecer o suficiente para ela entender que isso nunca foi amor, isso nunca foi relacionamento, na verdade, foi etapas de abuso, de controle, de manipulação, de violência que ela foi submetida, e que existe uma vida em abundância acontecendo aí fora, e que ela pode, ela merece ser feliz, mas ela precisa acreditar nisso. Puxando esse seu gancho, quais marcas emocionais ficam na vítima dessa que passa por esse relacionamento abusivo?
porque não é só a questão da dependência emocional que fica, tem um estrago muito maior por trás disso. Abaixo, a autoestima é algo muito característico, então, em todos os sentidos, não só fisicamente, mas da maneira pelo qual me relaciono com as pessoas. Porque lembra que eu falei anteriormente, a vítima ela fica girando em torno do narcisista. Essa dependência emocional, que é um condicionamento que eles fazem, a pessoa ela não se sente capaz de tomada de decisão, de pensar por ela mesma. Então ela fica sempre numa posição de insegurança. E, gente, se não se tratar disso, que a gente fala do dentro para fora, né, essa percepção errônea e distorcida que tem de si, você só vai trocar de personagem. Você não volta para aquela pessoa abusiva, mas você encontra outra pessoa abusiva. Porque a pessoa abusiva ela precisa de alguém que é assim para se alimentar, né? Então, você precisa construir uma fortaleza emocional, afetiva por você mesma, por você mesmo, bom o suficiente para que ninguém tire essa capacidade de tomada de decisão, essa capacidade de compreender que você é boa dentro daquelas características que todos nós temos, né? Todos nós temos luz, todos nós temos sombras, mas que a luz que você tem, né, que são as qualidades, são tão fortalecidas ao ponto que ninguém possa questionar. E principalmente que você se sinta capaz de tomar as decisões, seguir a sua vida por você mesma. E que você, quando você achar que você está pronta, é aquilo que eu falei anteriormente, eu estou com você porque eu quero, não porque eu preciso. Isso é uma chave, assim, que eu falo que é uma virada de chave incrível. O que acontece com as vítimas, elas se cuidam, mas elas não cuidam da mente. E aí elas vão para outra relação abusiva e isso vai se repetindo, Aí né? cai naquilo que a gente falou, que acaba acontecendo de você sempre cair no mesmo ciclo com um outro abusador ou um outro narcisista. Ou seja, pode-se dizer então que o narcisismo, uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, não tem cura, ou é um comportamento assim que a gente pode dizer que ele é contínuo, é caráter, é dele, é essência? Gente, isso é um ponto importante. Transtornos, né, do grupo de transtornos de personalidade, cluster B, não tem cura, né? Então, que são os narcisistas, os psicopatas, né, os histriônicos, não tem cura. Então, nesse sentido, a vítima, uma vez que ela entendeu que ela está numa relação com um narcisista, e ela ter consciência, né, dos mecanismos que ela pode estar fazendo para sair do ciclo de abuso, ela precisa entender que essa pessoa nunca vai mudar, porque isso é um padrão condicionado, né, neuronal da pessoa narcisista. Ela realmente não tem empatia, e existem exames e pesquisas, né, imagens da parte que a gente fala da parte frontal, que é responsável pelo juízo, freio que a gente tem, né? E essa crítica ela fica prejudicada quando nós estamos sob efeito de álcool ou pessoas que fazem tipos de uso de substância, não se tem essa crítica quando a pessoa é narcisista, então ela não tem essa crítica o tempo todo. Por isso que ela age de forma promíscua, por isso que ela age de uma forma perversa, porque não existe essa crítica. Ela sempre acha que está tudo certo em tirar vantagem das pessoas. Então, você se desgasta muito esperando uma mudança dessa pessoa. Mude você. Além de ouvir, que a gente falou sobre isso, o Thiago ele tinha mandado assim para a gente lá no Instagram. Como que os familiares e amigos podem ajudar alguém que está preso nesse ciclo? Ou seja, a gente sabe que tem a questão da escuta, porque acho que o ouvir, né, o ouvir é essencial, mas se você vive num relacionamento narcisista abusivo, muitas vezes em manipulação, onde ele te exclui de todo esse seu círculo de amizades, essa sua vida social, de que forma que você ajuda? Como que os familiares ou amigos podem auxiliar nesse momento, nesse caso? Então, isso é um ponto bem importante. Quando a pessoa ela procura ajuda, primeiro posicionamento, não julguem
Ah, mas ela está há anos, ela ou ele está há anos nessa relação abusiva, essa pessoa gosta. Não, ela está porque existem camadas que mantêm essa pessoa nesse ciclo. Então, todas as vezes que a pessoa procurar ajuda, adote uma postura mais acolhedora. O que você está precisando hoje? Né? Pergunte isso para a vítima, para que ela tenha espaço para falar o que está se passando. Evitem julgar demais o agressor, o abusivo, porque a vítima ainda ela está ligada emocionalmente. É estranho falar sobre isso, mas ela está. Então fale menos da pessoa, né? E fale mais do que ela pode estar fazendo para sair dessa relação. É só assim que vocês conseguem tirar. Agora, se entrar numa situação extrema de violência física, em que coloca em risco, né, a vida da vítima, a rede de apoio precisa protegê-la. Então, cortar contato zero. Cortar totalmente o contato com a pessoa tudo, né? abusiva, bloquear de tudo. Procurar advogado, né, a justiça, fazer tudo o que é necessário para que essa vítima se proteja de ataques futuros, né? Então, a gente sabe onde isso pode dar, né? Qual a diferença entre amor e controle? Nossa, é importante. Eu acho que o amor, você não precisa ter o controle sobre o outro. Porque você sabe que você ama essa pessoa quando você ama ela como ela é. E onde ela estiver, você tem confiança o suficiente para confiar que essa pessoa ela vai, mas ela vai voltar. A partir do momento que você tem um controle extremado dessa pessoa, será que eu amo ou eu gosto de exercer um controle sobre essa pessoa? Então eu não amo. Além, o amor é livre. O amor é livre. O amor é livre. Você falou um ponto muito importante. Eu vejo isso. O amor, ele é livre. Quando você ama de verdade, pelo menos eu penso assim, é como você falou, você ama a pessoa pelo que ela é. Sim. Você não ama o que ela tem. Você respeita o limite dela, você não impõe limite. Sim. Você respeita a forma como ela brilha, você não apaga o brilho dela para brilhar sozinha. Eu acho que vai muito sobre isso, né? Ô, Tati, eu queria que você falasse sobre a importância da psicoterapia nessa fase de reconstrução, né? De você recomeçar. Quando falamos de um processo psicoterapêutico, nós estamos falando de um acesso da nossa caixa preta. Então, a nossa caixinha, né, de Pandora, aquilo que você nunca acessou na sua vida, mas que você, de uma forma disfuncional, automatizada, através de tudo que você foi vivendo na vida, sem consciência, aí de forma disfuncional você vai repetindo padrões, agindo automaticamente, sem consciência. O processo psicoterapêutico vai te mostrar uma reestruturação cognitiva. Então, aquilo que era um comportamento disfuncional, poxa, isso aqui atrapalha a minha vida. Por que atrapalha a sua vida? E aí a gente descobre que aquilo é disfuncional. Daí a gente vai transformando a partir do momento que o paciente ele entende o porquê ele reproduz aquilo automaticamente, e aí a gente passa a desenvolver novos padrões de comportamentos mais estruturados. A pessoa sempre vai ser tendenciosa a ir para aquela zona de conforto, desconforto, mas agora ela tem consciência. Então é bem interessante no processo psicoterapêutico, inerente, né, de tipos de relações abusivas, mas quando a gente fala de mudança de vida, essa pessoa ela volta às vezes quase a repetir aquele padrão disfuncional, mas ela já aprendeu o comportamento mais estruturado, e aí eu estou falando dos pacientes de alta, né? Eles mandam mensagem para mim: olha, eu tenho uma Tati interna na minha cabeça agora, e a minha Tati interna disse que eu deveria ir para esse caminho e não nesse. Então, isso é muito satisfatório, né, para a gente que tem aí o privilégio, o prazer de acompanhar a vida dessa pessoa no momento mais delicado e devolver vida para essa pessoa, e essa pessoa conseguir caminhar sozinha. E quando ela consegue lidar com as situações cotidianas sem que isso atormente ou prejudique a vida dela, tomando consciência,
Isso é muito gratificante. Então, é uma mudança de vida, consciência de como você levava essa vida e se acolhendo, né? Eu acho que isso é o mais importante desse processo psicoterapêutico, eu me acolho, porque se hoje eu me tornei quem eu sou, é diante também das dificuldades pelo qual eu fui submetida. Tá vendo? É sobre se amar, se cuidar, se acolher, né? A Bianca mandou aqui pra gente, eu acho que a pergunta ela é meio, acho que uma coisa leva a outra, imagino eu. O que diferencia um comportamento egoísta de um comportamento narcisista? Boa. Todos nós temos os nossos momentos egóicos, porque esse momento seu, consigo mesmo, consigo mesma, é o que vai te dando ali um contorno de como você vai seguir com a sua vida, né? Com as suas decisões, consciência de como você segue em frente ou não, né? Essa crítica interna daquilo que é certo, daquilo que não é certo. Então, mesmo que você tenha uma rede de apoio excelente, em algum momento a pessoa ela precisa estar consigo e se priorizar. E isso é muito confundido, né? E às vezes é muito criticado também socialmente. Ah, que egoísta, ela pensa nela porque ela viajou sozinha, que egoísta porque O pessoal confunde muito amor próprio com egoísmo, isso né? é amor próprio, isso é autocuidado, né? O egoísmo, ele tem uma medida certa para te trazer um contorno. Agora, o egoísmo patológico é o narcisista que todas as coisas e pessoas e situações precisam girar em torno da vida dele. E aí, as diferentes formas que o narcisista vai utilizar para que essas coisas aconteçam, para que ele seja beneficiado, às vezes passa por cima da emoção das pessoas, sem nenhuma responsabilidade afetiva. Pisa sem dó, né? Sim. Pisa sem dó, que eu acho que é a coisa mais triste, né? Você vê a pessoa que você mais ama passando por cima de você feito um trator, sem nem pensar na dor que você vai carregar depois. Sabe algo importante? Nós não falamos hoje, mas já falamos em outros episódios. O narcisista, a narcisista, eles amam atrapalhar as datas comemorativas importantes da vítima. Então é o aniversário dela, então eu vou brigar com ela, eu vou não falar com ela, eu vou ameaçar que eu vou terminar com ela, eu vou criar uma situação para ela ficar pensando em mim. Ela tem um prêmio importante para receber, então esse dia vai ser o dia que você vai ter mais problema com a pessoa narcisista, ao ponto de você receber aquele prêmio, mas com a mente no narcisista, você fica ali numa situação dolorosa. Natal, Réveillon, datas importantes, familiares, sempre tem uma confusão, um problema, né? Eu sei porque eu tive um casamento com um narcisista, um casamento, eu tive vários casamentos, né? Casei 3 vezes, mas numa dessas, no dia do meu aniversário, eu fui obrigada a sair de casa chorando, porque ele ainda não tinha saído de casa, e eu tive o pior aniversário da minha vida. O que só não deixou eu cair de vez foi o quê? Minha rede de apoio. A rede de apoio realmente fez toda a diferença, porque eu já tinha cancelado festa, eu já estava mandando mensagem para todo mundo, o pessoal ligava desejando feliz aniversário, eu falava, feliz aniversário aonde? Eu não tenho motivo para comemorar. E eu já estava praticamente fechada sabe? E eu, onde que eu fico? Eu vou alimentar o sofrimento? Que é o que eu falo, o sofrimento é opcional. Sim. A dor é inevitável. Eu podia ter escolhido sofrer e ficado lá, se eu não tivesse rede de apoio. A minha rede de apoio realmente fez toda a diferença. Eu nunca vou esquecer esse episódio. Nunca vou esquecer. Para o narcisista, nessa situação especificamente, você cumpriu o que ele queria. Ele queria prejudicar seu aniversário, que você ficasse triste no seu aniversário. Então... Mas talvez ele pode não ter esperado que eu desse a volta por cima. Então, não mas aí é um ponto. Porque ele poderia ficar esperando que, por exemplo, eu ficasse dentro de casa e não saísse, ficasse lá realmente, de fato, chorando, não é? Então, mas um ponto importante também que você trouxe aqui. A vítima, quando termina um relacionamento, quando ela consegue sair do ciclo de abuso, ela fica mandando pequenos recados em rede social.
Ai, porque agora estou feliz, estou melhor, graças a esse término, eu estou vivendo a vida, agora eu estou vivendo a vida. Gente, isso é um recado, a vítima não saiu ainda. Se ela está colocando coisas para falar que o antigo relacionamento é ruim, ela ainda está presa no ciclo de abuso. É nesse sentido que a vítima ela só consegue sair da relação se ela bloquear de tudo, redes sociais, telefone, e-mail, tudo, todas as fontes também de pessoas que podem trazer recados. Próximas, né? Então, é o que eu sempre oriento, porque às vezes fica um pouco inevitável, porque às vezes conhece as mesmas pessoas. É só dizer para as pessoas que traz esses recados, né? Olha, por favor, não faça mais contato comigo, porque eu não quero saber dessa pessoa. A vítima não precisa acabar de vez. Às vezes eu oriento a vítima a fechar as redes por um tempo, para que essa pessoa abusiva, narcisista, não acesse como que está acontecendo a vida E ela tem um dela. processo de cura mais leve, né? É. Eu não vou conseguir ler todas as mensagens, gente, porque assim, eu quero até agradecer você que parou e mandou pergunta. Mas eu acho que a gente ainda tem mais um tempinho para responder mais uma. Como a manipulação, quem mandou foi o Ricardo, como a manipulação psicológica afeta a autoestima de quem vive? Acho que o gaslighting. A autoestima, ela é algo que você fortalece diariamente, né? Então, as pessoas criticam muito aquelas pessoas que tiram foto na frente do espelho, treinando. Gente, a pessoa não está fazendo isso porque ela está biscoitando, como dizem nas redes sociais. Ela está ali mostrando que ela teve um dia ali difícil, talvez, e ela separou um momento daquele dia para cuidar dela. Ou às vezes pode ser a pessoa mesmo que ela está fazendo aquilo, não importa os motivos, mas o autocuidado, a autoestima é uma valorização que você precisa buscar dentro de você. Então, se eu estou acima do peso, eu vou emagrecer, porque isso faz sentido para mim. Se eu estou com uma aparência, alguma coisa aqui que eu quero fazer para mim, um cabelo, quero arrumar, não é futilidade, é fortalecer a autoestima. Eu preciso melhorar minha condição profissional para pagar algumas coisas que eu não consigo pagar hoje, para trazer mais conforto para a minha vida. Também está dentro da autoestima. Eu preciso melhorar minhas redes de amizades, autoestima. Então, tudo que vocês precisam fazer uma lista, o que é uma vida ideal para mim? Como eu imagino a minha vida? De repente, a pessoa ela tem sonhos materiais. Para os sonhos materiais, o que eu preciso fazer hoje para alcançar? Sonhos de como alcançar o corpo ideal. O que eu preciso, qual passo que eu preciso dar hoje para me cuidar boa o suficiente para ficar bem? Então, a autoestima está dentro das suas realizações. Então, quando vem um gaslighting, essa confusão mental que a narcisista faz, é você ter noção, consciência, uma crítica boa o suficiente para entender o que você está fazendo, o que você está sentindo e o que você está pensando. Porque a vítima, ela fica o tempo todo com um aumento de cortisol muito exorbitante, então o ritmo do corpo da pessoa está sempre acelerado, pensamento acelerado, ela tem sintomas muito de ansiedade, insônia, pisando em ovos o tempo todo para não gerar briga, confusão com o narcisista. E aí, nesses momentos que o gaslight, que é uma confusão que o narcisista faz, que a pessoa, a vítima, ela se confunde do que ela está pensando, que está certo, mas ele não se desculpa, ele não se responsabiliza por nada que ele faz. Então, ele precisa gerar na vítima confusão, dúvida e culpa. Ou seja, ela está sempre em estado de alerta, confusa, sem saber na real o que está acontecendo, se a culpa é dela ou do outro. Ou seja, o que você fala? Então, a gente tem mais um minutinho para quem está em casa, para poder se cuidar e procurar aí, então, um caminho para se desvincular desse relacionamento abusivo. O grande recado, eu acho que nós falamos isso muito hoje, é que você que está nos assistindo, olhe para você, cuide de você,
se torne o seu amor, né, o amor da sua vida, e as pessoas, consequentemente, vão reconhecer o seu valor, porque é a partir daquilo que você enxerga de melhor em você. Então, se você enxerga coisas ruins, inseguranças, medos, é assim que as pessoas vão te tratar. Então, se trata com carinho, busque ajuda. Você se afastou da rede de apoio, não tenha vergonha, peça ajuda, diga para as pessoas como elas podem te ajudar. E tudo vai ficar bem se você acreditar que você pode ter uma vida em abundância e que isso é uma relação abusiva, mas não define você. É sobre isso. Amiga, eu quero agradecer de novo por você ter vindo. Obrigada, amei que você tirou esse tempinho para vir lá de São Paulo. Almoçamos, passamos o dia juntas, mas ainda não é o suficiente, que a gente tem muito Flix para atualizar, viu? Com certeza. É o Tati Flix e o Tamara Flix, né? É. Eu tenho um monte de coisa para contar ainda. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ó, eu quero agradecer você que ficou conosco aqui até agora, acompanhando o nosso bate-papo hoje sobre relacionamento narcisista abusivo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, importante, ativar o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Eu quero que você leve para a semana esse pensamento, que eu tenho certeza que a hora que você colocar em prática vai fazer toda a diferença. Até enrolei a língua, gente. Guarda isso com você. Amor próprio é você se amar da forma que você gostaria que o outro te amasse. Se ame mais. Semana que vem eu tô de volta.